Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, além da gente saber o que observar no céu da semana, a gente fala, na coluna Mídia e Ciência, de boas e más notícias sobre o vírus HIV no Brasil e no mundo. Na entrevista, a gente fala sobre divulgação e educação científica com o professor Walter Líbero, que é diretor do Centro de Divulgação Científica e Cultural, o CDCC, da USP. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nessas semanas apenas nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje, já está de volta a professora Adilson, Gustavo, muito boa noite para vocês. Boa noite, Mariana, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Mariana, professora Adilson, a todos os que acompanham o Paideia. E vamos então já saber o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos ver Mercúrio no horizonte oeste, na constelação de Leão. Ele fica visível até às 7h30. No alto do céu está Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 10h30 da noite. Saturno começa a noite a leste, na constelação do Serpentário, e fica visível até às 3 da manhã. Na noite de 2 de agosto, a Lua fica ao lado do planeta dos Anéis. De madrugada, aparece Vênus a leste, na constelação de Gêmeos, a partir das 4h30. O abade francês Nicolas de Lacaille foi o criador de 14 constelações do hemisfério sul celeste, imaginadas durante a estadia do astrônomo na África do Sul, na metade do século XVIII. As constelações de Lacaille homenageavam objetos que simbolizavam a Era da Iluminação, período de grandes avanços científicos da nossa história. Lacaille imaginou duas constelações que representavam instrumentos comuns no estúdio de um desenhista, régua e compasso. O vizinho triângulo austral completava esse estúdio, simbolizando um esquadro. Assim como nas outras constelações de Lacaille, as estrelas da régua e compasso são pouco brilhantes e não têm nome próprio. Mas em meio a este aparente vazio, encontramos alguns objetos celestes muito interessantes. Um deles é o aglomerado estelar NGC 5823, na constelação do Compasso. Esse aglomerado, com mais de 100 estrelas, foi observado pela primeira vez por John Herschel e forma uma figura que lembra uma tulipa. Também encontramos belas nebulosas planetárias, no Compasso, e MZ3 na régua, que é mais conhecida como nebulosa da formiga, graças à sua forma que lembra um inseto. O estúdio do desenhista não é o único local de trabalho imaginado por Lacaille no céu. No próximo programa, vamos conhecer outras constelações que formam um conjunto inusitado. Até lá, e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia e se você quiser rever esse episódio e uma série de outros episódios aí do Céu da Semana, basta visitar o site do LAB, que é o www.lab.ufscar.br. A gente continuou falando aí das constelações, do Hevelios, ainda teremos algumas semanas, mas essa questão, inclusive, de constelações, no caso do Hevelios, a gente está falando das constelações do Hemisfério Sul, é tema do assunto que eu quero abordar aqui na nossa conversa hoje, que é a Olimpíada Internacional de Astronomia, motivo pelo qual o Gustavo não estará conosco na semana que vem, né, Gustavo? Isso mesmo, Mariana. Estaremos na cidade de Vinhedo, aqui perto de Campinas, estado de São Paulo, fazendo a seleção dos alunos que vão representar o Brasil esse ano nas Olimpíadas Internacionais. Na verdade, são duas competições. A Olimpíada Internacional, que reúne os 45 países, mais ou menos, que vai ser
no mês de novembro na Tailândia, e uma outra equipe que vai para o Chile no mês de outubro para a Olimpíada Latino-Americana. Então são 2 competições, nós temos aí 25 alunos que passaram aí por um longo processo de seleção que está durando mais de um ano já. Começa com a Olimpíada Brasileira de Astronomia para o ensino médio, né, a nível 4, que foi aplicado no ano passado. Esses alunos passam por um processo online. Então, de uns 100 mil que fazem essa Olimpíada no nível de ensino médio, a gente escolhe uns 2.500, 3.000 para fazer o processo online. Desses 3.000, sobram de 100 a 200 que vão fazer uma prova presencial, que é no começo do ano, lá no Rio de Janeiro. E desses 100 ou 200, a gente escolheu esses 25, que estão agora na última peneira para a gente selecionar os 10, 5 para cada competição. E eu acompanho a equipe que vai na Olimpíada Internacional, então estaremos indo para a Tailândia no final do ano. E, bem, é uma competição de altíssimo nível, né? Inclusive, a gente viu várias notícias de Olimpíadas, né, na mídia essas últimas semanas. Teve bons resultados na Olimpíada Brasileira de Física, de Robótica, exatamente, né? A Olimpíada de Física foi muito bem, eles ganharam 3 medalhas de ouro, uma competição dificílima. A gente teve a Olimpíada de Matemática, que foi no Brasil esse ano também. E tentaremos aí ter um bom desempenho na Olimpíada de Astronomia. Estamos muito confiantes, os alunos estão muito bem preparados, e aí é abordada aí uma série de assuntos de astronomia e astrofísica. Então tem provas teóricas, né, provas de cálculos aí de astrofísica, mas tem provas práticas também, de reconhecimento do céu, avaliação de cartas celestes, e aí que entra essa história das constelações. São 88 constelações no céu e o estudante bem preparado tem que conhecer elas. Esses processos todos das Olimpíadas, ela é sempre muito estimulante, ela tem feito... O objetivo maior disso é despertar o interesse pela ciência, no geral, né? Infelizmente, o governo está meio devagar com o financiamento das Olimpíadas esse ano, né? Eu acho que por causa dos cortes de recursos, isso tem impactado. Mas há notícias que ainda sairá o edital esse ano para ajudar a financiar essas Olimpíadas, que é um investimento muito pequeno comparado com o alcance que isso tem, aonde vai chegar, né? Porque nós estamos falando de milhares, até milhões, né? Eu acho que a Olimpíada de Matemática chega a 20 milhões de alunos, né? No Brasil todo, né? Numa escala dessas proporções, né? Porque envolve ensino fundamental, ensino médio, né? Tudo isso aí. E isso é muito importante, porque isso se coloca na pauta do dia a dia do professor a questão em particular de astronomia, que muitas vezes passa de uma maneira meio negligenciada pela maioria dos currículos. Com certeza, é um assunto, a astronomia, apesar de não ser uma disciplina da escola, mas que está presente, né, nos conteúdos de ciências, de geografia e outras disciplinas. É uma coisa que as crianças adoram, né? E a OBA, que é a Olimpíada de Astronomia, que eu estou envolvido, completou 20 anos esse ano e atinge aí de 700 mil até 1 milhão de pessoas, dependendo da edição, né? E realmente manter esse apoio, né, o governo manter os editais é essencial para não, né, botar em risco esse trabalho que está de 2 décadas já, que tem resultados fantásticos, e, né, é um estímulo mesmo, né? Se eu for fazer as contas, vai ser R$1, R$2 por aluno. Exatamente. Que é atingido, e isso realmente é irrisório. E muitos desses alunos, eles realmente vão para a carreira científica. Eu mesmo tive a oportunidade, e tenho a oportunidade de orientar um dos meus estudantes, que foi um dos ganhadores de Olimpíadas brasileiras, Olimpíada Brasileira de Matemática, veio para a universidade, veio fazer o curso e hoje faz doutorado. Então, ou seja, como isso tem um retorno, né, desse investimento. Como você falou, é irrisório, né? Estamos falando de R$1, né? O preço de uma bala, né? A gente pode despertar uma vocação que vai fazer toda a diferença até para o próprio país. Bom, na volta a gente fala mais sobre a Olimpíada Internacional e Latino-Americana de Astronomia. E nesses tempos atuais de excesso de informação e uma espécie de dependência das redes sociais, é como se aquilo que não aparece de fato não existisse. E ao menos no caso do vírus HIV e da epidemia de AIDS, isso pode ser um problema importante, como eu comento na edição dessa semana da Mídia e Ciência. Vamos lá conferir. Se você prestou alguma atenção ao noticiário de ciência e tecnologia na semana que passou, você notou a recorrência dos temas HIV e AIDS. Essa atenção tem a ver com a realização da 9ª Conferência de Ciência sobre o HIV, da Sociedade Internacional contra a AIDS, que aconteceu em Paris, do dia 23 ao dia 26 de julho.
Felizmente, a gente teve várias boas notícias. No dia 25, a ênfase foi para o anúncio dos resultados encorajadores de um estudo que está testando uma vacina contra o vírus. Todos os 393 voluntários que receberam a vacina tiveram resposta imune, ou seja, produziram anticorpos. Mas é importante destacar que a pesquisa está só começando. No dia anterior, um outro estudo tinha sido destacado. Ele traz resultados promissores de uma injeção antirretroviral que precisa ser aplicada uma única vez no mês, substituindo assim as doses diárias dos comprimidos que são usados hoje em dia. Mas quem dominou as páginas impressas e digitais naquele dia 24 foi a criança sul-africana de 9 anos, que há 8 não faz o tratamento contra o HIV e tem níveis do vírus tão baixos que são invisíveis com os testes que são usados regularmente. Ela foi infectada durante a gestação e não toma os remédios desde as 40 semanas de vida. Noticiaram a quase cura no Brasil, no mínimo o Estado de São Paulo, o G1 e o jornal O Globo, juntamente com vários outros veículos estrangeiros. A matéria do Estadão tem alguns problemas relevantes. A manchete diz que não há sinais do HIV, o que não é verdade, já que testes mais sensíveis do que os que são usados normalmente indicam que ainda há uma pequena carga viral. Depois, a gente tem uma frase sobre o tema que é um exemplo incrível de tautologia. A frase diz que a criança não pode ser considerada curada porque atualmente ainda é impossível eliminar o vírus do corpo dos portadores. Ou seja, ela não está curada porque não há cura? Mas não é só o Estadão que peca, não. As outras matérias também estão confusas. Para quem se interessar, eu recomendo a leitura da matéria que foi publicada no site da revista Science. Ela dá a notícia e, além disso, traz também uma análise das suas implicações, além de algumas visões mais céticas em relação ao real significado desse resultado. Aliás, toda a cobertura da mídia brasileira sobre a Conferência de Paris deixa a desejar. A gente tem quase que exclusivamente a reprodução das informações das agências de notícias, o que pode indicar um despreparo e a falta de atenção ao tema. Isso, por sua vez, pode ter a sua parcela de responsabilidade nas más notícias da semana. No dia 20, antes ainda do início da conferência, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS tinha divulgado um relatório que mostra que, no mundo, as novas infecções caíram 16% no período entre 2010 e 2016, chegando ao menor número desde o início da epidemia, na década de 1980. Mas, no Brasil, o índice cresceu 3%, um crescimento que acontece também no cenário da América Latina. No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, também divulgou dados que alertam sobre cepas do HIV que são resistentes a alguns medicamentos. Como um país que esteve na liderança mundial do combate ao HIV, agora é responsável pela metade das novas infecções ocorridas em 2016 na América Latina, indo na contramão da tendência e das metas mundiais. Em uma das reportagens, o presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis diz que os números podem, em parte, ter relação com avanços na vigilância e no diagnóstico. Mas ele também destaca que existe uma piora nas estratégias de prevenção. Altas nas demais DSTs corroboram essa hipótese. E esse aspecto é destacado também por outros especialistas, que põem em foco o fato da gente estar acomodado no nosso sucesso e ter uma sensação de controle da epidemia. Além disso, os jovens atuais não viram a pior parte da epidemia, quando o diagnóstico era uma sentença de morte. Por tudo isso, é importante que a mídia brasileira volte a falar do HIV e de AIDS, e não só uma vez por ano. As dicas de leitura lá no site são divertidas, para a gente desanuviar um pouco. Boa leitura e uma boa semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Na coluna eu acho que tem dois aspectos importantes para destacar. Um é quase uma repetição, mas acho que essa repetição é importante, de como a mídia
ela é pautada por determinados acontecimentos. Então, teve a conferência e fala-se muito de AIDS. Ou, às vezes, um veículo começa a falar, os outros vão e dão todos a mesma notícia. E é uma reflexão interessante também de pensar por que essa notícia exatamente da criança ganhou muito mais repercussão do que N outras que foram aí, apareceram ao longo da conferência. Eu acho que essa ideia da possibilidade de cura da AIDS, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu queria que a gente conversasse um pouco é a gente aproveitar aqui esse espaço, mais uma vez, a importância da divulgação científica. Se a gente pensar o que eu coloco no final, a importância da mídia abordar isso, não deixa... Às vezes a gente fala divulgação científica, parece que a gente está falando só de divulgar física ou química, essas coisas mais, inclusive, de ciência básica. Mas não, esse trabalho, por exemplo, de você manter a população informada sobre HIV, sobre AIDS, sobre N outras doenças, sobre cuidados com a própria saúde, é um dos objetivos, inclusive, da divulgação científica, né? Eu acho que justamente essa questão da AIDS, né, ela, digamos assim, foi tão falada, tão colocada no início dela, 25 anos atrás, que era um impacto muito grande, né? Então, as pessoas acabaram se acostumando com a AIDS e depois com os avanços que tiveram nos tratamentos, parece que a pessoa está com AIDS, parece que ela pegou só uma gripe, então, que vai passar, etc. E muitas vezes não tem a dimensão real daquilo que pode chegar, que pode acontecer. Ou seja, toda vez que você tem uma epidemia, você tem variações do vírus, daqui a pouco pode surgir um vírus que seja mais resistente, que é tudo aquilo que você fez até agora, talvez tenha que ser jogado fora. Sobre a questão da garota, eu estava pensando enquanto você falava, Mariana... Garota ou garota, a gente não sabe. Garoto, garota, cuidado que eles tomam de não... exatamente, mas da criança aí, né? Da criança aí que foi relatada aí na notícia, isso também vai muito com o imaginário popular, que muitas vezes em filmes de ficção aparece uma pessoa que... mais forte, outras, depois dela eu consigo tirar dela o anticorpo que vai curar tudo isso. Então isso tem um pouco das mídias, principalmente esses filmes que aparecem lá sobre, tipo, Walking Dead, de zumbis, aparece alguém lá que tem é resistente ao vírus, que provoca aquilo, é a cura de todo mundo. Então, há um pouco desse imaginário popular. Se essa garota tem, então a cura está nela, então vamos extrair a cura dela e transformar num medicamento. E não é bem assim. As pessoas se curam de doenças, muitas vezes, simplesmente se curam, sem remédio nenhum mesmo. Entre as milhões de pessoas que existem no mundo, essa criança em particular, ela pode ter nascido realmente resistente ao vírus. Agora, que daí você vai tirar a cura disso, está muito distante. É interessante você ter abordado isso, porque uma das características desse caso que tornam ele especial, e aí os pesquisadores estão querendo olhar para isso, é que tem algumas pessoas que são mais, já perceberam alguma questão genética que torna algumas pessoas mais resistentes. E essa menina não tem, ou esse menino, agora eu costumei falar menina, mas essa criança não tem essa conformação genética, então é um caso novo nesse sentido, é uma resistência que vem de algum outro lugar. A hipótese é que venha dela ter recebido o tratamento muito precocemente. Ela começou a ser tratada quando ela estava com 8 semanas de vida, e o interesse é que agora vão estudar muito para tentar ver, mas é o que você falou, pode ser que não descubram nada, pode ser que seja uma questão inclusive ao acaso. Mas eu queria aproveitar esse tempo para a gente falar. Semana passada a Adilson não estava aqui porque estava na reunião anual da SBPC. A gente anunciou que você ia, queria que você trouxesse aí um feedback agora, quais foram os pontos mais importantes do encontro. Durante a semana lá da SBPC foi muito interessante, porque uma das coisas que surgiu muito lá é a questão da divulgação científica, já que nós estamos falando disso, né? Nesse momento que nós estamos tendo dificuldades de financiamento para pesquisa, as pessoas então começaram a perceber e lembrar que é importante a gente falar para as pessoas dos avanços que tem da ciência para que isso vire pauta, isso se valorize. Então, em várias reuniões que eu estive presente lá, principalmente algumas das sociedades científicas, e que fazem parte da SBPC, surgiu muito essa questão de valorizar e divulgar a ciência. Então isso está virando preocupação, que é uma coisa importante que a gente não deve ter somente nos momentos onde nós estamos com dificuldades de financiamento. E uma coisa muito interessante, já nessa linha da divulgação científica, é o evento que vai acontecer em 29 de maio de 2019, que são os 100 anos do eclipse de 1919, que teve medido aqui no Brasil. A observação desse eclipse foi um marco para a comprovação da teoria da relatividade geral.
né, Gustavo? Que é bastante importante. É um evento histórico, né, o famoso eclipse, que foi observado em 2 locais, né, 2 expedições, uma em Sobral, outra na Ilha do Príncipe. E as observações de Sobral foram muito importantes porque tiveram uma qualidade muito melhor do que as que foram feitas na Ilha do Príncipe. Foi uma expedição aí coordenada por astrônomos do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. E foi aquela que tornou Einstein aí o popstar, né, da ciência, né, manchetes em todos os jornais, e vamos lembrar isso em várias ocasiões, né, pelo evento aí que teremos aí organizado pela SBPC, né, futuramente, também um evento que vai ser reunindo aí os países que falam língua portuguesa, porque tem a Ilha do Príncipe fala português, o Brasil também. Exatamente. Então estaremos agora em setembro numa reunião em São Paulo discutindo isso. E também é aniversário da União Astronômica Internacional, 100 anos da União Astronômica, e provavelmente teremos algum tipo de comemoração mundial, porque realmente isso puxa muitos assuntos, né? Da própria teoria da relatividade, agora com as lentes gravitacionais, ondas gravitacionais, muitas coisas interessantes, né, que vem por aí no ano de 2019. E é importante ressaltar que quando a gente vê qualquer filme, qualquer divulgação desse eclipse, geralmente se refere apenas ao eclipse da Ilha Príncipe, porque o Eddington, que foi quem patrocinou, a pessoa que de fato entendia a relatividade suficiente para fazer esses cálculos, ele foi para Ilhas Príncipe, acabou não vindo para o Brasil. Então, você vê vários documentários, principalmente falando sobre a vida de Einstein, etc., se remete sempre ao evento da Ilhas Príncipes, né? Teve 2 filmes, tem um filme sobre a história do Eddington, fala apenas das Ilhas Príncipes, e também o recente série de TV sobre o Einstein também só se refere lá. Então, o Brasil ficou um pouquinho perdido na história, e o Brasil não foi apenas um local, né, como o Gustavo está lembrando, de acontecer o eclipse, mas também foi um local onde os próprios pesquisadores brasileiros foram importantes. Encontrar a cidade de Sobral foi fundamental, saber uma cidade que tivesse estrutura para poder receber e acontecer. Então, há uma previsão que em 29 de maio de 2019 faça-se um grande evento lá em Sobral para divulgar isso, né, para levar isso para todas as pessoas, não em escala só do Brasil, mas também em escala mundial. A gente tem uma tarefa de mudar isso, então, em 2019, justamente com a divulgação científica, botar aí Sobral mais no mapa do que ele, por natureza, já está aí, por ter acontecido esse evento tão importante. E hoje o programa a gente vai falar muito de divulgação científica, que daqui a pouco a gente recebe aqui o professor Walter Líbero, que é diretor do CDCC da USP, mas antes a gente se despede do Gustavo aí por 2 semanas, semana que vem vai estar justamente, como a gente falou, preparando ou selecionando a equipe brasileira para a Olimpíada Internacional de Astronomia. Obrigada por mais essa participação, Gustavo. Eu que agradeço, e até minha próxima participação. E para encerrar esse primeiro bloco, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência com a professora Esther Angélica Luiz Ferreira, que é do Departamento de Medicina da UFSCar, e fala sobre as suas pesquisas sobre a dor em recém-nascidos. Em seguida, então, a gente volta para a entrevista com o professor Walter Líbero. Até já! Eu sou pediatra e reumatologista infantil, professora do Departamento de Medicina da UFSCar. Minha área de pesquisa, basicamente, é em terapia antálgica e cuidado paliativo pediátrico. E a minha pesquisa principal, hoje em dia, é na avaliação da dor de recém-nascidos que nascem via parto vaginal e cesariana. A dor neonatal é uma área relativamente recente, porque há menos de 30 anos atrás achava-se que o recém-nascido não sentia dor, e desses 30 anos para cá muitas pesquisas estão sendo feitas cada vez mais, tanto que até ressonância magnética funcional já demonstra que de 20 áreas do adulto que são estimuladas com a dor, no recém-nascido 18 delas são estimuladas, o que compararia que a dor do recém-nascido é bem parecida com a nossa. Se no adulto já é difícil a gente mensurar a dor, imagina no recém-nascido. Então, cada vez mais a importância da mensuração dessa dor aguda vem sendo pesquisada. E hoje em dia a gente tem já muitas escalas de dor neonatal que nos facilitam muito. E a minha pesquisa está exatamente em cima disso, avaliar com essas escalas de dor que a gente tem, se existe alguma diferença na dor aguda do recém-nascido que nasce via cesariana ou parto vaginal.
A pesquisa ainda está no meio, a gente faz em parceria com o professor Guilherme Barros, da terapia tálgica da Unesp de Botucatu, que me ajuda muito, é um grande parceiro. E a gente faz essa pesquisa também aqui em São Carlos, com a ajuda também de alguns alunos que estão sempre comigo. Bom, a pesquisa em si, assim que os bebês nascem, eu uso um estímulo de dor agudo, porque afinal eu me preocupo muito com a dor neonatal, então eu não faria um estímulo a mais do que a criança precisa. Então, é um padrão fazer vitamina K intramuscular em todos os bebês que nascem, basicamente, né? A não ser que a mãe traga para fazer via oral, né, os pais, mas no Sistema Único de Saúde é o que a gente tem disponível. Então, quando essas crianças elas têm esse estímulo intramuscular, a gente faz escalas de dor relativas a esse período, né? E depois, com 3 meses de idade, essas mesmas crianças, a gente vai atrás delas no posto de saúde quando elas fazem outro estímulo de dor que também é obrigatório, que é a vacina da meningite. E aí a gente aplica uma mesma escala, né, e uma outra escala que é pertinente também à faixa etária pediátrica desse período. Junto com esses estímulos de dor, a gente faz também exame neurológico para ter certeza que essa criança está na normalidade da faixa etária dela. Se tiver algum problema, alguma alteração neurológica, a gente exclui essa criança e encaminha, lógico, para avaliação neurológica pediátrica mais específica, dá um encaminhamento. E a gente agora está já quase fechando o nosso N da primeira fase, que é a fase que a gente faz na maternidade, e já começamos agora, em agosto, a fazer a segunda fase nos postos de saúde. Ainda não temos grandes análises estatísticas, mas a gente já percebeu que realmente existe uma diferença importante, mostrando que o nosso trabalho, a nossa pesquisa, tem realmente um valor importante para a área. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do físico Walter Luiz Líbero, que é professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e diretor do Centro de Divulgação Científica e Cultural, o CDCC. Professor Walter, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Faz tempo que a gente esperava por essa oportunidade, né, Adilson? É um prazer recebê-lo aqui hoje. Prazer é meu, na verdade é uma honra até estar aqui. Já parabenizo vocês pela iniciativa, pela oportunidade que nos dá em São Carlos de falar um pouco do que fazemos. Professor, você foi o primeiro diretor do observatório aqui da USP, né, ainda na década de 80, numa época em que a divulgação científica hoje, felizmente, começa-se a falar mais, a dar mais importância, o que ainda não era tão comum naquela época. Como surgiu esse interesse por, juntamente ou paralelamente às atividades de pesquisa, trabalhar também com a divulgação do conhecimento científico? Na verdade eu não fui diretor, fui responsável pelas atividades do observatório. O observatório ele faz parte do Centro de Divulgação, então é o diretor do Centro de Divulgação do CDCC, que é o diretor do observatório propriamente. Bom, isso começa às vezes quando a gente é bem pequeno, o gosto por uma arte, né? O Adilson sabe muito bem disso. E acho que o gosto pela astronomia é que fez com que os professores do Instituto de Física me indicassem como responsável pelas atividades do observatório. E, de fato, foi um período muito bonito, né, da nossa história e estar à frente das atividades do observatório. Eu particularmente tenho que falar que quando eu cheguei aqui em São Carlos, justamente foi para mim também que tinha interesse pela astronomia, fui lá e descobri o observatório e encontrei com o Walter pela primeira vez lá no observatório e foi para mim muito estimulante. Eu trabalhei 2 anos justamente no observatório, na época que o Walter era o responsável, né, e outras pessoas, e foi muito importante ter essa experiência lá, que até hoje o observatório ele faz uma atividade maravilhosa aqui em São Carlos, movimenta muito, as noites de sábado e de sexta, é um ponto de encontro bastante interessante. E motivado pelo Halley, né? Exatamente. Passagem do cometa foi no ano Halley, da passagem do Halley. Possibilitou o nascimento de vários centros de divulgação, inclusive o nosso.
E o CDCC, ele também é extremamente pioneiro e é uma referência no Brasil, inclusive das atividades aí não só de divulgação científica, mas também de educação científica, de formação de professores. Queria que a gente começasse situando essa história, como que ela começou, em que momento e com que objetivos? Esse é um ponto muito interessante, a forma com que o CDCC começou. Na verdade, em 1979, teve um congresso em São Carlos, em que professores da rede de ensino eram as pessoas importantes nesse congresso. E eles colocavam a questão de como se poderia melhorar o ensino de ciências, particularmente o ensino experimental de ciências, que é muito difícil para as escolas, isso até hoje, né? Imagina na década de 80, é difícil para as escolas terem bons laboratórios. Então esses professores tiveram a ideia de que a universidade poderia colaborar para estruturar melhor esse ensino de ciência experimental, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante de ser salientado de que o CDCC ele surgiu de uma iniciativa já junto dos professores. Ele não é uma ideia da universidade que foi colocada para a sociedade, mas nasceu já junto com a sociedade. Eu acho que é por isso que o CDCC até hoje tem essa solidez, né? E essa penetração na comunidade. Então, a comunidade vê o CDCC como algo dela, que nasceu de uma necessidade da comunidade. E a comunidade até hoje é muito presente no CDCC. Eu acho que o trabalho do CDCC, né? A gente estava falando da e da do um pouco antes, né? Porque antes era a coordenadoria. Antes era a coordenadoria Exatamente. de divulgação científica e cultural. Até Isso. hoje, então, o artigo vira asa. Né? Exatamente. Mas do CDCC, que hoje é um centro, né? Isso. Ele foi muito importante exatamente nisso. E esse impacto da experimentoteca, né? Tem um impacto muito grande. Acho que você podia falar um pouquinho para nós, Walter, do qual é o alcance que a experimentoteca tem, não somente aqui em São Carlos, mas no Brasil todo, né? A gente podia comentar um pouquinho sobre Antes disso, talvez contar o que é a experimentoteca para quem não conhece. A experimentoteca, ela, de fato, a ideia dela surgiu já nesse simpósio que teve em 79, né? A CDCC, na época, nasceu já em 1980, né? E junto com esse nascimento, tiveram a ideia de se fazer esse conjunto de experimentos em caixas, kits. O nome experimentoteca é para lembrar biblioteca, é uma biblioteca de experimentos. E hoje tem da ordem de 110 caixas diferentes, tanto para ensino médio como para ensino fundamental, cobrindo todas as áreas da educação, né? De ciência, de física, química, biologia, matemática, e está à disposição dos professores, desde aquela época. Nós temos uma casa própria do lado do CDCC, tal é o volume de atividades que a experimentoteca representa. Então, professores vão até esse lugar, escolhem uma caixa, normalmente eles já conhecem o conteúdo de todas elas, então chega um certo momento no curso, ele já sabe então o experimento que ele quer fazer, então ele leva essa caixa até a escola. O experimento, a caixa contém todo o material para o experimento, é autossuficiente, não precisa ter bancada, laboratório, nada. Né? Pode ser feito simplesmente na carteira da sala de aula. E desde aquela época, então, a experimentoteca tem se modernizado, em função de novas tendências de ensino, novos materiais, e ela tem sido replicada no Brasil todo. Acho que o lugar mais recente foi no Amazonas, né? Então, tem uma escola no Amazonas, 3 escolas no Amazonas compraram a coleção completa da experimentoteca. E a experimentoteca não é uma coisa apenas para o professor demonstrar, né? Os alunos põem a mão na massa. Exato, isso é uma outra coisa importante. É muito importante. A experimentoteca ela tem essa característica importante que é o aluno que faz o experimento. O professor apenas coordena, né, as atividades, mas é o aluno que faz. E realmente, cada conjunto tem material para que 10 grupos de alunos façam simultaneamente em sala de aula aquele experimento. Então, não é demonstrativo, é mão na massa, como se fala. Então, tipicamente, você tem 30, 40 alunos numa sala, 3, 4 podem fazer um experimento em conjunto. Isso, né? e simultaneamente. E simultaneamente, isso é bastante importante. Outra coisa outra vez que eu estive lá no CDCC, que me chamou a atenção, é que existe sempre a questão de reparar essas caixas, né? Você tem toda uma equipe, que é importante que isso aconteça, né? Exato. O setor da experimentoteca, ele conta com 2 técnicos, funcionários do CDCC, mas é muito importante a participação de alunos, que são os monitores, né, da USP, que cuidam não só do empréstimo das caixas, mas uma atividade muito importante é, quando as caixas voltam, você precisa repor o material.
né? Seja material de consumo ou então novos componentes eletrônicos precisam ser substituídos, fiação que quebra, e é normal isso, né? A caixa também contém roteiros para que as práticas sejam feitas, então você precisa também repor todos esses roteiros. E é uma atividade não apenas mecânica de reposição, mas é algo que é instrutivo para os monitores que cuidam disso. Então eles aprendem bastante coisas de eletrônica, de química, de física, né? Básica, porque isso é o envolvimento com a caixa. Ele precisa entender o conteúdo da caixa para poder cuidar dela, né? E colocá-la à disposição o mais rápido possível para que os próximos professores já tenham ela à disposição. E para além da formação desses monitores, o CDCC ele tem um papel importante também, ou é uma oportunidade importante de formação para a formação de futuros professores de ciências e dos próprios professores de ciências em exercício. Isso. Quais são as atividades de formação que são realizadas? Atualmente, por exemplo, nós temos um curso de especialização, que são 400 horas, da ordem de 1 ano e meio, que os professores, um grupo de professores, participam de atividades dentro do CDCC. É a segunda versão já contínua desse curso de especialização. Um curso como esse é muito importante porque um determinado conjunto de professores ficam com a gente bastante tempo. Nós convidamos professores de fora também, que são especialistas em suas áreas, para conversar com esses professores. E esses professores levam essas práticas, né, aos seus alunos. Então é uma forma de atingir muitos alunos, milhares de alunos, via algumas dezenas de professores que nos acompanham nos diversos setores. Então, esses professores têm a oportunidade de conhecer profissionais de outras instituições e conhecer também toda a estrutura do CDCC. O CDCC, como eu já disse, ele tem vários setores, né? Tem o setor de física, de química, de matemática, de biologia, tem um centro interativo de ciências, que é muito dinâmico, que é acoplado ali às dependências do CDCC. Então, esses professores têm uma oportunidade, vamos dizer, ímpar, né, de serem professores, ao mesmo tempo alunos, ali dentro aprendendo novas técnicas e podendo disseminar essas ideias aos seus alunos. Tem os cursos de menor duração também, né? Esses são os cursos de especialização, que são longos, mas tem alguns cursos menores de 30 horas, que também são importantes para os professores que desejam assim uma formação às vezes mais rápida, né? Já são especialistas numa área, apenas querem uma atualização, né? Inclusive nós fizemos um na astronomia há muito tempo, que o Gustavo participou, Gustavo Rojas, foi muito bom, eu me lembro muito bem desse curso aí. Vocês falaram mão na massa algumas vezes e tem um outro projeto do CDCC que é justamente a sua participação no Mão na Massa, ABC na Educação Científica. Isso. Que projeto é esse? Esse projeto também já tem uma certa data, né, longa data, porque ele nasceu também das ideias do professor Dietrich Schill, foi o grande coordenador do CDCC, norteador de todas as atividades e ideias do CDCC. Então isso surgiu o Mão na Massa também, tal qual a Experimentoteca, dos ideais do professor Schill. A ideia é que a pessoa, os alunos, possam fazer experimentos e não apenas olhar uma demonstração. Mais do que simplesmente fazer o experimento, é questionar a priori o porquê que certas coisas acontecem de determinadas maneiras. Levantar hipóteses e testar essas hipóteses. Então o professor, ele apenas orienta esses estudantes nas ideias fundamentais, mas o importante é que o aluno conduz, inclusive, a maneira com que ele vai abordar o fenômeno e como que ele vai tratar aquele problema. Então, é uma maneira muito interessante. Infelizmente, na universidade, nós não temos muito esse tipo de procedimento nos nossos laboratórios, né? Mas ele funciona muito bem, principalmente com alunos, né, com estudantes de pequena idade, baixa idade. Às vezes, a gente tem lá programas feitos com alunos de 4, 5, 6 anos, que são colocados à frente de um problema e a professora, né, vai então orientando para que hipóteses sejam levantadas por esse aluno e depois em conjunto, né, em geral isso é feito em conjunto com uma classe, a solução do problema vai sendo então construída à medida que essas hipóteses vão sendo levantadas. Isso me faz lembrar o professor Rodolfo Caniato, que esteve aqui em São Carlos no começo do ano, no Simpósio Nacional de Ensino de Física, que chamava a atenção, né, que para a gente aprender ciências, né, sem colocar isso na prática, é a mesma coisa fazer um curso de natação por correspondência. Eu lembro disso. Né? Ou seja, nunca ninguém vai aprender a nadar se não entrar na piscina. Ou seja, não vai aprender ciência se não interagir e não trabalhar com a ciência, como você está levando. Eu já fui surpreendido no CDCC por trabalhos desenvolvidos na rede de ensino aqui local, né, da cidade, por crianças
que tiveram um problema do dia a dia para estudar e quais hipóteses elas levantavam e depois o que é que acontecia ao longo do tempo, né? À medida que essas hipóteses iam sendo tratadas, iam sendo provavelmente reformadas pelas observações daquilo que estava acontecendo. Então a gente se surpreende às vezes com a concepção que as crianças têm sobre as coisas e que a gente deveria explorar melhor essas concepções para poder ensinar ciência ao longo da evolução, né, dessa criança. A gente sempre ouve falar, tem toda a discussão sobre os problemas no ensino de ciências no Brasil, problemas de qualidade, as pessoas não estão aprendendo, e aí a gente vê, e uma das hipóteses inclusive, ou uma parte do problema é essa ciência distanciada justamente do cotidiano, que a gente vê que experiências como essas aqui do CDCC tentam oferecer soluções para isso. O quanto isso no Brasil está disseminado, por que não acontece mais amplamente e qual o problema disso não acontecer mais amplamente? Olha, na minha visão, pode ser simplista até, eu acho que um dos problemas do Brasil é o tamanho do Brasil, a escala das coisas no Brasil. Então você tem iniciativas muito bonitas, importantes, muito bem feitas, mas que muitas vezes são isoladas, são de pequena escala. É feita num grupo, é feita, digamos, no CDCC, no UFSCar, em alguns outros centros importantes, né? Mas que, infelizmente, isso não é capaz de alcançar uma escala maior para que a gente possa falar, no Brasil está acontecendo assim. Então, muitas vezes a gente diz, olha, naquele lugar está acontecendo assim. E é um belo exemplo, mas é um exemplo numa escala pequena. Quando quando a gente pensa naquele procedimento, né, naquele maneira de se ensinar numa escala maior, aí nós temos um problema muito sério, né? Não só em ciência, eu diria, em qualquer fase da educação nós temos esse problema de fazer uma escala nacional. Às vezes boas ideias acabam se perdendo quando elas são colocadas a nível nacional, né? E a experiência do CDCC também é objeto de várias dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, queria que você avaliasse um pouco qual a contribuição que você vê que ele já pôde nesses mais de 30 anos de história, quase 40 já, dá para o conhecimento também sobre ensino de ciência, sobre cultura científica e divulgação científica. Nós já tivemos, inclusive, o UFSCar é um lugar que já tivemos várias defesas de teses, dissertações, tendo o CDCC como alvo, né, a atividade, o conteúdo que se desenvolve lá dentro. Tanto na astronomia já tivemos também, a experimentoteca já foi alvo de trabalhos. Então, o que é interessante no CDCC é que não apenas o CDCC presta, vamos dizer, um serviço à comunidade, mas ele próprio, às vezes, é o alvo de uma pesquisa, né, de uma formação de um professor ou de um futuro professor. Então, ele é um ambiente natural, é um espaço que a gente chama não formal da educação. Então, ele por si só já é uma estrutura que merece ser estudado, né? Então, as estatísticas mostram como que o impacto de um centro em que você não tem uma sala de aula propriamente, mas você tem toda a ciência ali dentro, o que isso causa nas pessoas. E a gente tem visto que algumas das pessoas que frequentam o CDCC acabam depois trilhando o caminho da ciência. Nós tivemos vários exemplos, não é mesmo, Adilson? De alguma maneira, né? E, então, eu acho que esse é o ganho maior que nós temos num centro de divulgação como esse, é ver o retorno na forma de uma motivação que a gente coloca na pessoa e que depois ela devolve à sociedade seguindo uma carreira, né? Eu acho também o próprio local, o próprio prédio, foi onde nasceu a ciência aqui em São Carlos. A USP também. Exatamente. E ali a gente lembra que há 60 anos atrás o professor Mascarenha, a professora Ivone vieram para São Carlos, começaram a fazer pesquisa exatamente nesse mesmo prédio, nesse mesmo espaço. Então, é um lugar onde nasceu, digamos, a pesquisa científica em São Carlos, né? E é o lugar que hoje é o melhor lugar aqui de São Carlos para tem uma estratégia importante, ele está no centro da cidade. Exato, né? O lugar é muito no centro da cidade, aberto à população, tem uma biblioteca que ajuda muito as pessoas. A biblioteca tem um centro de informática acoplado direto a ela, então as pessoas da cidade podem usar. Não são somente alunos que exploram, né, as atividades do CDCC, mas pessoas da cidade também podem conseguir algum apoio ali dentro, né? E os próprios espaços, acho que você podia falar um pouquinho dos espaços que a CDCC construiu nos últimos anos, né, que propiciou experiências muito interessantes. Eu acabei de falar da biblioteca, a biblioteca passou por uma reforma recente, está muito bacana. Nós ficamos muito preocupados com a acessibilidade, que hoje é um tema muito importante, então a acessibilidade melhorou bastante no CDCC nos últimos anos. Hoje um cadeirante pode
transitar por todo o prédio do CDCC, particularmente na biblioteca, em que até os móveis da biblioteca são pensados para que uma pessoa com alguma deficiência visual ou de locomoção possa se sentir bem e ler um livro. Tem uma máquina que amplia textos, então ele pode passar horas lá lendo um bom livro, né? O acervo da biblioteca Ele é particularmente dirigido a alunos do ensino fundamental e médio. Mas nós temos revistas, tem CDs também que a pessoa pode emprestar e usar até em sala de aula, né? Temos um quintal, que nós denominamos de quintal agroecológico, né? Em função das dificuldades que nós temos hoje orçamentárias, a gente não tem mais condições de ir a campo com excursões como nós íamos no passado, pelo menos não no número que nós íamos, né? Então nós fizemos de um quintal abandonado lá no CDCC um espaço em que a gente pode mostrar práticas de plantio, né? Tem pequenos animais, tem compostagem, como você pode plantar algumas coisas em paredes verticais. Nós chamamos de quintal agroecológico. Está muito bonito, também faz parte do circuito de visitações do CDCC. Nós temos o espaço de visitas propriamente, que compõe a sala de física, espaço de física, tem uma sala dedicada à geração, transmissão e consumo de eletricidade. E o consumo, em particular, é uma coisa importante que nós chamamos a atenção, e nós temos uma demonstração de como que é o consumo de vários eletrodomésticos nossos. Então a gente pode ver onde que a nossa conta, né, de eletricidade pega mais, né? Então a gente tem uma maneira de ensinar as pessoas a se cuidar um pouco mais no consumo de eletricidade, mas de uma forma divertida, isso aí, né? Então esse espaço é muito visitado, principalmente pelas classes que agendam visita ao CDCC. Nós temos o laboratório de química, também com atividades semanais ali. Temos agora também uma sala de exposição. Quem quiser fazer uma exposição de arte ou de ciências, nós temos um espaço próprio, mediante agenda, a gente reserva para que a pessoa possa fazer. Já tivemos exposição de arte, de fotografia, de animais taxidermizados. Então é um espaço muito rico para que a comunidade possa expressar, né? Se expressar ali. E tem os jardins, né? Tem o Jardim da Percepção, né? O Jardim da Percepção é um nome muito bonito até, que fica em volta do prédio do CDCC, em que as pessoas podem ter a sensação de som, de imagem, de peso. Tem alavancas, né, que você pode mexer, tem espelhos que deformam a imagem, tem conchas acústicas que você pode ver como é que é a reflexão do som, tubos sonoros. E é uma maneira da pessoa interagir com equipamentos. E ela não precisa sequer de acompanhante, ela pode simplesmente estar no jardim e passear pelos vários dispositivos, né? O observatório astronômico, que fica na área do campus aqui, não fica na 9 de julho, ele também tem um jardim, se chama Jardim do Céu na Terra. Também é em volta praticamente ali do observatório, onde tem alguns totens alusivos ao sistema solar, à Lua, às constelações. Então, de uma forma assim, bem, diria, concreta, a pessoa pode enxergar o que é um eclipse solar, como é que é a disposição dos planetas no sistema solar. Então, os monitores do observatório gostam muito de fazer um passeio, né, com o público entre esses totens, explicando as características dos planetas, né? Além da observação celeste que caracteriza o observatório. E quem pode ir ao CDCC? Qualquer pessoa interessada? Qualquer pessoa pode ir ao CDCC. Nós estamos abertos ao público de terça até sábado ao meio-dia. Inclusive de sábado nós funcionamos, né? Se é um grupo de pessoas, é melhor que seja feita uma agenda, que aí o horário então fica exclusivo a esse grupo. Por exemplo, professores, né, agendam para visitar o CDCC com a sua classe. Essa é uma visita muito importante, muito frequente no observatório e no CDCC. Então ele pode agendar tanto no observatório como no CDCC, separadamente, se ele desejar. Nós temos uma vaga para ônibus, pode ir uma excursão com ônibus. E toda a região de São Carlos tem explorado essas facilidades, né? São excursões que podem demorar de 1, 2 a 3 horas, e isso é uma coisa que a pessoa pode perguntar, escolher, né? A gente tem ainda alguns minutinhos. A gente começou falando como o CDCC surge ali naquele debate no Congresso, inclusive também
a percepção de uma necessidade de aproximação entre universidade e sociedade. Hoje, tantos anos depois, como que você vê, houve transformações nessa relação, não só, também especificamente no caso do CDCC, mas em termos gerais no Brasil? Como está essa relação entre universidade e sociedade? Certamente mudou muito, porque as pessoas mudam. Nós mudamos muito em função de todo o avanço tecnológico. A sociedade hoje é muito diferente de até, digamos, 5 anos atrás, né? E isso eu acho que os centros de divulgação precisam saber dessa maneira com que hoje as pessoas se comportam dentro de um museu, dentro de um espaço de ciências. Então, é muito importante que haja essa reflexão da nossa parte do que a comunidade está esperando de nós. Então, acho que aquele discurso muito formal que nós tínhamos no passado, que lembrava muito a sala de aula, né, esse não perdura mais, né? Esse não sobrevive mais. Então você precisa hoje de um discurso que atinja os jovens de uma maneira diferente. A gente está num espaço que a gente diz não formal da educação, então nós precisamos entender que lá não é uma sala de aula. Então nós, quando recebemos nossos estudantes, nossos grupos lá, tenta pelo menos, né, chamar a atenção que aquilo é ciência, mas é uma ciência que importa no nosso dia a dia. Não é uma ciência fechada em si mesma, num laboratório de pesquisa, mas é uma ciência importante para o desenvolvimento das pessoas, né? Para que as pessoas tenham melhores condições de vida. Então, por exemplo, essa sala de física que eu mencionei, ela é interessante porque você ali tem coisas do nosso dia a dia, né? Geração de eletricidade, consumo de eletricidade. Então, as pessoas saem dali com algum conteúdo de ciência, mas de uma forma bastante agradável da gente ter, né? Seria muito chato se o CDCC também fosse uma extensão da sala de aula, né? Não que a sala de aula não é importante, ela é importante certamente, mas fora da sala de aula a gente precisa ter uma maneira diferente de se comunicar. Eu acho que os centros de divulgação no Brasil, eles estão preocupados com isso, muitos deles têm uma maneira muito própria, muito bonita de fazer, né? Essa interface com a comunidade. E a gente aprende muito com a comunidade. A comunidade, quando nos procura, ela traz alguma maneira própria de ser e a gente fica observando, então, como que ela quer que ela seja atendida. Então, é uma reciprocidade ali, né, de ação. A gente percebe muito bem nos jovens como eles gostam de ser atendidos, né? Professor, a gente o tempo está acabando. Só queria fazer um comentário que é muito importante, que a CDCC, eu acho, o CDCC, melhor dizendo novamente, ele faz um papel muito importante de despertar esse interesse da ciência, em particular no meu caso, que estive lá, trabalhei com o Walter lá por 2 anos no observatório e também no CDCC, tem um impacto muito grande em tudo que a gente faz nos dias de hoje. Então, eu sou muito grato ao CDCC pelo estímulo que me deu no começo da minha caminhada acadêmica e eu fico muito feliz de ter participado também da história do CDCC. Nós aqui estamos muito felizes de ver que um monitor nosso teve uma carreira tão brilhante. E, de fato, a gente agradece bastante até ao UFSCar por sempre estar colaborando nas nossas iniciativas, seja no observatório ou mesmo lá no CDCC, com monitores ou com seus professores, né? E agora temos até uma colaboração que poderá ser muito importante para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Exatamente. Professor Walter, eu agradeço o prazer dessa conversa aqui hoje, muito obrigada e parabenizo por toda essa belíssima trajetória aí. Eu é que agradeço CDCC. E convido todos a irem ao CDCC, que estaremos de braços abertos para recebê-los. E esse Paideia, então, fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6h. Acompanhe a gente aí ao longo da semana, o Lab, no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente também pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite para todos.